Namah Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminit It Namine Namaste Sarasvati Devin Gaura Vani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada. Na aula de hoje vamos falar em referência da nossa não identidade com o corpo material, ou seja, nós não somos estes corpos. Krishna, no verso 30 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, inicia esse tema dizendo: ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo é eterno e nunca é possível matá-lo. Por isso não precisas te lamentar por nenhuma criatura. O primeiro passo na autorrealização é compreendermos que nossa identidade é algo à parte do corpo. Devemos pensar: eu não sou este corpo, mas sim uma alma espiritual. Isto é uma realização essencial para qualquer pessoa que deseje transcender a morte e entrar no mundo espiritual que está mais além. Não é simplesmente uma questão de dizer eu não sou este corpo, mas de realmente compreender isto. Mas isto não é tão simples como pode parecer à primeira vista. Embora não sejamos estes corpos, e sim consciência pura, de alguma forma ficamos cobertos pela vestimenta corpórea. Se realmente desejamos a felicidade e a independência que transcendem a morte, temos de nos estabelecer e permanecer em nossa posição constitucional como a consciência pura. Vivendo sob a concepção corpórea, nossa ideia de felicidade é similar à de um delirante. Alguns filósofos afirmam que esta condição delirante da identificação com o corpo deve ser curada, abstendo-se de toda a ação. Por estas atividades materiais serem uma fonte de sofrimento para nós, eles alegam que devemos suspender tais atividades. O auge de perfeição deles é um tipo de nirvana budista no qual não se executa nenhuma atividade. O Senhor Buda afirmava que este corpo existe devido a uma combinação de elementos materiais e que, se de alguma forma tais elementos se separam ou se desagregam, a causa do sofrimento é eliminada. Se o cobrador de impostos nos causa muita dificuldade, porque possuímos uma casa grande, uma solução simples para o problema é destruir a casa. No entanto, o Bhagavad Gita indica que este corpo material não é tudo. Além desta combinação de elementos materiais, existe o espírito, e o sintoma deste espírito é a consciência. A consciência é algo inegável. Um corpo sem consciência é um corpo morto. Assim que a consciência é removida do corpo, a boca não fala mais, o olho não vê mais, nem os ouvidos podem escutar. Até uma criança pode entender isto. É um fato que a consciência é absolutamente necessária para a animação do corpo. E o que é essa consciência? Assim como o calor ou a fumaça são sintomas do fogo, da mesma forma, a consciência é o sintoma da alma. A energia da alma ou do eu
é produzida sob a forma de consciência. De fato, a consciência prova que a alma está presente. Esta não é unicamente a filosofia do Bhagavad Gita, mas sim a conclusão de toda a literatura védica. A escola impersonalista de Shankaracharya, como também os Vaishnavas, que seguem a linha de sucessão discipular, que começa com o Senhor Krishna, reconhecem a existência concreta da alma. Mas os filósofos budistas não. Os budistas afirmam que em um determinado estágio a combinação de matéria produz a consciência. Mas este argumento é refutado pelo fato de que, embora possamos ter todos os elementos que constituem a matéria à nossa disposição, não podemos produzir consciência a partir deles. É possível que todos os elementos materiais estejam presentes no corpo de um morto, mas não podemos recuperar a consciência desse homem. Este corpo não é como uma máquina. Quando uma parte de uma máquina se quebra, é possível substituí-la e a máquina funcionará novamente. Mas quando o corpo sofre uma avaria e a consciência o abandona, não há possibilidade de repor a parte afetada e renovar a consciência. A alma é diferente do corpo, e enquanto a alma se encontra dentro dele, o corpo é animado. Mas não é possível animar o corpo se a alma está ausente. Nós negamos a alma porque nossos sentidos grosseiros nos impedem de percebê-la. Na realidade, há muitas coisas que não podemos ver. Não podemos ver o ar, as ondas radiofônicas ou o som, nem perceber as bactérias diminutas com nossos sentidos embotados. Mas isto não significa que estas coisas não existam. Com a ajuda do microscópio e outros instrumentos, é possível perceber muitas coisas que anteriormente eram negadas pelos sentidos imperfeitos. Não devemos concluir que a alma, cujo tamanho é atômico, não existe simplesmente porque ela ainda não foi percebida por sentidos ou instrumentos. Entretanto, a alma pode ser percebida através de seus sintomas e efeitos. No Bhagavad Gita, Krishna indica que todas as nossas misérias devem-se à identificação falsa com o corpo. Por isso ele diz no verso 14 do capítulo 2 do Bhagavad Gita: ó filho de Kunti, o aparecimento temporário do calor e do frio, da felicidade e da aflição, e seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações do inverno e do verão. Surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e deve-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. No verão, podemos sentir prazer no contato com a água, mas no inverno evitamos o quanto podemos essa mesma água, porque ela fica muito fria. Em ambos os casos, a água é a mesma, mas nós a percebemos como agradável ou dolorosa devido a seu contato com o corpo. Todos os sentimentos de felicidade e aflição devem-se ao corpo. Sob determinadas condições, o corpo e a mente
sentem felicidade ou aflição. Na verdade, ansiamos pela felicidade, pois a posição constitucional da alma é a de felicidade. A alma é parte integrante do Ser Supremo, que é Satchitananda Vigraha. Isso quer dizer que o Ser Supremo é a personificação do conhecimento, da bem-aventurança e da eternidade. Na verdade, o próprio nome Krishna, que não é um nome sectário, significa o prazer maior. Krish significa o maior e Na significa prazer. Krishna é a essência do prazer e nós, sendo partes integrantes dele, ansiamos pelo prazer. Uma gota da água do mar tem todas as propriedades do oceano em si, e nós, embora sejamos partículas diminutas do Todo Supremo, temos as mesmas propriedades energéticas do Supremo. A alma atômica, embora tão pequena, faz com que todo o corpo haja de muitas formas maravilhosas. No mundo, vemos muitas cidades, estradas, pontes, grandes edifícios, monumentos e grandes civilizações. Mas quem fez tudo isso? Tudo isto foi feito pela centelha espiritual diminuta que está dentro do corpo. Se coisas tão maravilhosas assim podem ser realizadas pela centelha espiritual diminuta, não podemos sequer imaginar o que o Supremo Espírito Total pode fazer. A centelha espiritual diminuta anseia naturalmente pelas qualidades do todo, que são conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Mas estas ânsias são frustradas devido ao corpo material. No Bhagavad Gita é dada a informação sobre como satisfazer o desejo da alma. Atualmente, estamos tentando alcançar a eternidade, a bem-aventurança e o conhecimento mediante um instrumento imperfeito. Na realidade, nosso avanço em direção a estes objetivos está sendo obstruído pelo corpo material e, portanto, é preciso que cheguemos à realização de nossa existência além do corpo. O conhecimento teórico de que não somos estes corpos não é suficiente. Temos que nos manter sempre separados do corpo como senhores dele e não como servos. Se soubermos dirigir bem um automóvel, este nos prestará bons serviços. Do contrário, correremos perigo. Esse corpo material é composto de sentidos, e os sentidos estão sempre ansiosos por seus objetos. Os olhos veem uma pessoa bonita e nos dizem: olha que moça bonita, que rapaz bonita, vamos vê-los. Os ouvidos nos dizem: olha que música incrível, ouçamo-la. A língua diz: olha, aquele restaurante é muito bom e tem pratos deliciosos, vamos lá. Dessa maneira, os sentidos estão nos arrastando de um lugar a outro e por isso estamos confusos. Krishna está dizendo no Bhagavad Gita, no verso 67, capítulo 2, assim como um barco sobre as águas é arrastado por um vento forte, mesmo um só dos sentidos que a mente focalize pode arrastar a inteligência de um homem. É imprescindível que aprendamos a controlar os sentidos. O nome Goswami
é dado a quem aprendeu a dominar os sentidos. Go significa sentidos e Swami significa controlador. Assim, aquele que controla os sentidos é considerado um Goswami. Krishna indica que aquele que se identifica com o corpo material ilusório não pode se estabelecer em sua verdadeira identidade como alma espiritual. O prazer corpóreo é oscilante e embriagante, e não podemos desfrutá-lo realmente devido à sua natureza momentânea. O verdadeiro prazer é o prazer da alma e não do corpo. Devemos moldar nossas vidas de tal maneira que não sejamos desviados pelo prazer corpóreo. Se nos desviamos de alguma forma, não é possível estabelecer nossa consciência em sua verdadeira identidade, além do corpo. Por isso, Krishna está falando nos versos 44 e 45 do capítulo 2 do Bhagavad Gita: nas mentes daqueles que estão excessivamente apegados ao gozo dos sentidos e à opulência material, e que são confundidos por tais coisas, a determinação resoluta para o serviço devocional ao Senhor Supremo não ocorre. Os Vedas tratam principalmente dos 3 modos da natureza material. Eleva-te acima destes modos, ó Arjuna, transcende-os, liberta-te de todas as dualidades e de todas as ansiedades por ganhos e segurança, e estabelece-te no eu. A palavra Veda significa livro de conhecimento. Existem muitos livros de conhecimento que variam de acordo com o país, a população, o ambiente e etc. Na Índia, os livros de conhecimento são chamados os Vedas. No Ocidente, chamam-lhes de o Antigo e Novo Testamento. Os muçulmanos aceitam o Alcorão. Qual é o objetivo de todos estes livros de conhecimento? Eles são feitos para nos capacitar a entender a nossa posição como almas puras. Seu objetivo é limitar as atividades corpóreas a determinadas regras e regulamentos, conhecidos como códigos morais. A Bíblia, por exemplo, tem 10 mandamentos destinados a regular nossas vidas. O corpo deve ser controlado para que possamos alcançar a perfeição mais elevada. E sem princípios reguladores, não podemos aperfeiçoar nossas vidas. Os princípios reguladores podem diferir de país para país ou de uma escritura para outra. Mas isto não importa, pois eles são feitos de acordo com tempo e circunstâncias, e de acordo com a mentalidade do povo. Mas o princípio do controle regulador é o mesmo. Analogamente, o governo determina certos regulamentos que devem ser obedecidos por seus cidadãos. Não há possibilidade de evoluir no governo ou na civilização sem determinados regulamentos. No verso acima, Sri Krishna diz a Arjuna que os princípios reguladores dos Vedas destinam-se a controlar os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Contudo, Krishna aconselha a Arjuna que se estabeleça em sua posição constitucional pura como alma espiritual, além das dualidades
da natureza material. Como já indicamos, estas dualidades, tais como calor e frio, prazer e dor, surgem devido ao contato dos sentidos com os seus objetos. Em outras palavras, nascem da identificação com o corpo. Krishna indica que aqueles que se dedicam ao prazer e ao poder deixam-se levar pelas palavras dos Vedas, que prometem dor ou prazer celestial por intermédio do sacrifício e da atividade regulada. Temos o direito natural de desfrutar, pois esta é a característica da alma espiritual. Mas a alma espiritual tenta gozar materialmente, e aí está o erro. Todos estão voltados para assuntos materiais relativos ao prazer e compilam tanto conhecimento quanto possível. Uns se tornam químicos, físicos, políticos, artistas ou o que seja. Todos sabem um pouco de tudo e tudo de alguma coisa. E é isto que eles chamam geralmente de conhecimento. Mas assim que abandonamos o corpo, todo este conhecimento se esvai. Numa vida anterior, podemos ter sido grandes sábios, mas nesta vida temos de começar tudo de novo, indo à escola para aprender a ler e escrever desde o início. Todo o conhecimento material adquirido numa vida anterior é esquecido. O que acontece, na realidade, é que estamos procurando conhecimento eterno. Mas este conhecimento não pode ser adquirido por intermédio deste corpo material. Todos nós estamos buscando o prazer através de nossos corpos, mas o prazer corpóreo não é o nosso prazer verdadeiro, pois é um prazer artificial. Temos de entender que se quisermos continuar com este prazer artificial, não seremos capazes de atingir a nossa posição de prazer eterno. O corpo deve ser considerado como uma condição doente. Um homem doente não pode se satisfazer adequadamente. Para um homem doente de icterícia, por exemplo, o açúcar cande tem um gosto amargo, ao passo que um homem saudável pode saborear a sua doçura. O açúcar cande é o mesmo em ambos os casos, mas dependendo de nossa condição, ele tem um gosto diferente. A menos que nos curemos desta concepção doente da vida corpórea, não podemos saborear a doçura da vida espiritual. Na verdade, ela vai parecer amarga para nós. Ao mesmo tempo, por aumentarmos o nosso desfrute da vida material, complicamos ainda mais a nossa doença. Um paciente de tifo não pode comer alimentos sólidos, e se alguém lhe dá alimentos sólidos para comer e ele os aceita, ele complica mais a sua enfermidade e põe sua vida em perigo. Se queremos realmente nos libertar das misérias da existência material, devemos reduzir ao mínimo os prazeres e demandas de nossos corpos. Na verdade, o prazer material não é prazer em absoluto. O prazer verdadeiro não tem fim. Há um verso no Mahabharata, Ramante Yogino Nante, significando que os yogis que estão se esforçando para se elevarem à plataforma espiritual estão gozando realmente, mas o seu gozo é anante, sem fim.
Isto porque o prazer que eles sentem está relacionado com Sri Krishna, o supremo desfrutador, Rama. Bhagavan Sri Krishna é o verdadeiro desfrutador, e isto está confirmado no Bhagavad Gita, como podemos constatar no verso 29 do capítulo 5, onde Krishna diz: os sábios, conhecendo-me como o desfrutador último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, ficam livres da aflição, das misérias materiais. Boga significa prazer, e o nosso prazer vem do entendimento de nossa posição como desfrutados. O Senhor Supremo é o verdadeiro desfrutador, e nós somos desfrutados por Ele. Podemos encontrar um exemplo desta relação no mundo material entre o esposo e a esposa. O esposo é o desfrutador, Purusha, e a esposa é a desfrutada, Prakriti. A palavra Pri significa mulher. Purusha, ou espírito, é o sujeito, e Prakriti, ou natureza, é o objeto. Contudo, tanto o esposo quanto a esposa desfrutam do prazer. No momento do prazer, não há distinção de que o esposo desfruta mais ou de que a esposa desfruta menos. Embora o macho seja o predominador e a fêmea a predominada, não há divisões no momento do prazer. Numa escala maior, nenhuma entidade viva é o desfrutador. Deus se expande em muitas formas e nós constituímos essas expansões. Deus é único e inigualável, mas Ele desejou tornar-se em muitos para desfrutar. Sabemos por experiência que praticamente não há prazer em se sentar sozinho em um quarto e conversar com as paredes. Entretanto, se há 5 pessoas presentes, nosso prazer aumenta. E se podemos conversar sobre Krishna diante de muitas pessoas, o prazer é maior ainda. Prazer significa variedade. Deus multiplicou-se para o seu prazer, e desse modo a nossa posição é a de desfrutados. Esta é a nossa posição constitucional e o objetivo para o qual fomos criados. Tanto o desfrutador quanto o desfrutado têm consciência, mas a consciência do desfrutado é subordinada à consciência do desfrutador. Apesar de Krishna ser o desfrutador e nós os desfrutados, todos podemos participar igualmente do prazer. Nosso prazer pode ser aperfeiçoado quando participamos do prazer de Deus. Não é possível que desfrutemos separadamente na plataforma corpórea. Em todo o Bhagavad Gita, o gozo material na plataforma corpórea grosseira é desencorajada. É dito no Bhagavad Gita, novamente repetindo o verso 14 do capítulo 2, ó filho de Kunti, o aparecimento temporário do calor e do frio, da felicidade e da aflição, e seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações do inverno e do verão. Surgem apenas da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e deve-se aprender a tolerá-los sem se perturbar.
O corpo material, grosseiro, é um resultado da interação dos modos da natureza material, estando condenado à destruição. Krishna diz isto, né, no Bhagavad Gita, no verso 18 do capítulo 2, só o corpo material da entidade viva, indestrutível, incomensurável e eterna está sujeito à destruição. Por isso, luta, ó descendente de Bharata. Portanto, Sri Krishna nos encoraja a transcender a concepção corpórea da existência e chegar à nossa verdadeira vida espiritual. Krishna está dizendo no Bhagavad Gita, no verso 20 do capítulo 14, quando o ser corporificado é capaz de transcender estes três modos, bondade, paixão e ignorância, ele pode se libertar do nascimento, da morte, da velhice e de suas aflições, podendo desfrutar o néctar, mesmo nesta vida. Para nos estabelecermos na plataforma espiritual, Brahma Bhuta pura, acima dos três modos, devemos adotar o método da consciência de Krishna. A dádiva do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o cantar dos nomes de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, facilita este processo. Este método é chamado Bhakti Yoga ou Mantra Yoga e é empregado pelos mais elevados transcendentalistas. A forma como os transcendentalistas compreendem sua identidade além do nascimento e da morte, além do corpo material, e a forma como eles se transferem do universo material para os universos espirituais, são os temas da literatura védica e devemos estudá-los com bastante atenção para que isto incremente a nossa vontade de voltar ao nosso lar original para gozar desse prazer eterno com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribol.